Olá, tudo bem? Está no ar o Alba Informa com as notícias do Legislativo Baiano. O segundo e último dia do terceiro Seminário Nacional Educação é da Nossa Conta trouxe um case educacional de sucesso, além de uma mesa de debates sobre o Sistema Nacional de Educação. Nossa equipe de reportagem acompanhou de perto. Vamos assistir. Com o auditório lotado, Ivo Gomes, prefeito da cidade de Sobral, no Ceará, contou que em 2005 o município ocupava o lugar de número 1633 no Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. 10 anos depois, alcançou o primeiro lugar na mesma avaliação. Segundo ele, a evolução não tem segredo. O resultado positivo o gestor atribui a muito trabalho. O sucesso ele é decorrente da gente ter se envolvido com pessoas que entendem do assunto, decorrente da retirada da influência político-partidária na gestão das escolas e da Secretaria Municipal de Educação e principalmente descobrir qual era o problema central da educação, que era na época a inabilidade das nossas crianças de ler e escrever na idade certa. E a gente sempre teve a crença de que todas as crianças têm a mesma capacidade de aprender, independente da sua origem socioeconômica. Essa crença nos ajudou a ter força para investir na formação, na base da educação. O segredo de Sobral é o investimento na base. A última mesa de debates e discussões do evento foi com a temática O Regime de Colaboração e o Sistema Nacional de Educação. O professor Dr. Luiz Fernandes Dourado foi o primeiro a falar. Ele defende a implantação do regime de colaboração, principalmente dentro do Sistema Nacional de Educação, para que o Brasil possa ter uma estrutura igualitária. O Sistema Nacional de Educação está previsto no Plano Nacional de Educação. Então, quer dizer, ele tem uma base constituída, ele é constitucional desde a Emenda Constitucional 59 de 2009, mas deve ser instituído. E qual a finalidade do sistema? É exatamente romper com esta desigualdade, é propiciar condições objetivas de maior articulação entre sistemas e redes e entre os entes federados, quer dizer, discutindo aí o papel da União, dos estados, do Distrito Federal e do município, quer dizer, especificamente neste caso, pensando a educação básica, mas não só a educação básica, a educação superior também. Enfim, como pensar um sistema de sistemas em que você tenha ações coordenadas, articuladas, visando a melhoria do processo educativo, do processo formativo e, obviamente, a melhoria da qualidade da educação. Já Léo Rister, assistente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, destacou a união entre os poderes para que a educação colaborativa tenha resultado. No artigo 211 da Constituição Federal, há um dispositivo específico sobre isso, que a União e os estados e os municípios deveriam ter um regime de colaboração entre si para que a política da educação alcançasse uma plena efetividade. O próprio Plano Nacional de Educação também previu um prazo já vencido de que tivéssemos uma lei que tivesse esses dispositivos, né? Por que esse regime de colaboração ele é importante de ser estabelecido? Porque, na prática, o que acontece é que aquilo que precisamos que seja compartilhado, arranjos que precisam ser compartilhados entre União, Estados e municípios, normalmente são definidos unicamente pela União, sem consultar os estados e os municípios, trazendo uma série de dificuldades na efetividade dessa política pública. Você já fez a declaração do imposto de renda esse ano? Se não, é bom ficar atento ao prazo para não pagar nenhum tipo de multa. Aqui em Salvador, muita gente ainda não declarou e tem até 30 de abril para reunir os documentos e concluir o processo. Nossa equipe de reportagem foi saber se o soteropolitano está por dentro do assunto e traz dicas importantes para você. Confira. Nas ruas, a declaração do imposto de renda é sinônimo de dúvida. O senhor tem alguma dúvida? Sempre tem, né? Diga aí uma. Quem pode ser beneficiário, coisa parecida, né? Você sabe como declarar o imposto de renda? Não. Tem dúvidas? Tenho várias. Minha maior dúvida? Sim. Rapaz, os juros do imposto de renda, eu não conheço bem, né? Os impostos do país não acompanham. A senhora sabe de que maneira o imposto de renda influencia na nossa vida? Não, deveria influenciar voltando em benefício para a população, mas não é isso que acontece na vida real, né? É por quê?
porque na verdade você não vê o país se desenvolver, você vê a saúde pública do jeito que está, você vê a educação do jeito que está, você não sente que vale a pena você perder praticamente 27% de tudo que você ganha, porque não é aproveitado de jeito nenhum, pelo menos na minha avaliação. Mas mesmo diante de tantas questões, o tributo deve ser declarado anualmente e em 2020 o processo traz mudanças. A restituição, que antes era de 7%, passou para 5%. E o primeiro lote, que sai em julho, será antecipado para o dia 29 de maio. Além disso, a contribuição da Previdência para empregados domésticos não é mais obrigatória. A principal mudança foi que a Previdência do empregador doméstico, né, que você podia utilizar na declaração do ano passado, esse ano não vai poder mais. Você agora tem a obrigatoriedade de informar o número da recibo da declaração do ano passado para rendimentos acima de 200 mil. Você agora tem que fazer essa informação que não era obrigatório no ano passado. Teve a redução do lote de restituição. Passou a ser 5 esse ano e vai passar a ser o primeiro lote a partir do dia 29 de maio. Normalmente isso começava a partir de julho. Vai começar agora a partir de maio, a restituição no dia 29 acontece o primeiro lote. Então, quem declarar com bastante antecedência vai ter o direito a receber esses valores também antecipado. Outro ponto que o senhor chamou a atenção também foi com relação ao empregado doméstico. Por que teve a diferença? Aconteceu algumas dificuldades de entendimento. Eu acredito que o governo então tirou justamente por causa disso. Tinha um limite para declarar, muita gente não sabia qual era o valor real a ser informado, houve confusão na declaração por causa disso, então o governo resolveu esse ano cessar com essa informação. Não vai ter mais, ele não permite mais a informação do empregador doméstico. Então é bom ficar atento porque o prazo vai até o dia 30 de abril. O prazo máximo da declaração é 30 de abril. Começou dia 3 de março agora e vai até o dia 30 de abril. É preciso ficar atento aos documentos que poderão ser necessários para as deduções de despesas e gastos mais complexos, como rendimentos de processos judiciais, adição de dependentes e notas fiscais para trabalhadores autônomos. O imposto de renda, na verdade, é um confronto, que a Receita Federal faz todo ano entre os seus rendimentos e as despesas que você tem que pagar. Então, assim, o que ocasiona isso? A Receita Federal, na maioria das vezes, faz a retenção de valores de imposto de renda, seu durante o ano, mas ele quer confrontar isso no começo do ano seguinte para poder dizer assim, eu recolhi esse imposto de renda seu, mas teve despesas que você pagou, que era de obrigação do governo te dar, então eu tenho que te devolver o valor eu tenho que devolver para você o dinheiro que eu descontei. Então ele vai lá e confronta. Você pagou despesa com educação? Paguei. Então esse valor você pode deduzir. Você pagou despesas médicas? Paguei. Então esse valor você pode deduzir. Na verdade é um confronto entre o que você recebeu com o que você pagou para poder haver uma restituição ou um valor maior para pagar de imposto de renda. A multa para os contribuintes que não fizerem a declaração ou que entregarem fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74, sendo que o valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. Outro ponto importante, aqueles que não fizeram a declaração do imposto no último ano terão que apresentar o título de eleitor. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora em nossa programação. Tchau, tchau.